Olá, mais uma vez, vamos continuar com os nossos estudos sobre escatologia, um assunto específico do céu. A lição de hoje é intitulada O Céu está além da imaginação humana. E para princípio trago aqui uma citação do Alistair McGrath, qual afirma que falar de imaginar o céu não sugere ou implica que o céu é uma noção ficcional construída deliberadamente, desconsiderando as realidades mais duras do mundo cotidiano. É afirmar o papel crítico da capacidade humana, dada por Deus, de construir e entrar em imagens mentais da realidade divina que são mediadas por meio da escritura e da tradição subsequente de reflexão e desenvolvimento. Nós podemos habitar nas imagens mentais que nós criamos e daí anteciparmos o prazer de finalmente entrarmos na realidade maior às quais elas correspondem. Quando Marco Polo ele voltou para a Itália, da corte de Kublai Khan, ele descreveu um mundo que sua audiência nunca tinha visto, um mundo que não podia ser entendido sem os olhos da imaginação. Aquela China, ou ali aquele império mongol, não era só um reino imaginário, também era muito diferente da Itália. Ainda assim, como duas localizações no planeta Terra, eram habitadas por humanos, tinham muito em comum aqueles humanos daqueles dois lugares. Pontos de referência da Itália lhes permitiram então uma base para um bom entendimento da China, e as diferenças então poderiam ser explicadas a partir disso daí. Os escritores bíblicos, por sua vez, apresentam o céu de várias maneiras, inclusive como um jardim, uma cidade, um reino, e por serem familiares, as pessoas de hoje fornecem uma ponte para entendermos o céu. No entanto, muitas pessoas assumem que estas são apenas analogias, sem qualquer correspondência com a realidade do céu, o que as torna pobres analogias. Analogias podem ficar até mesmo forçadas, mas a Bíblia deixa claro que Jesus está preparando um lugar para os seus, ou seja, que o reino de Deus virá para a terra e que uma ressurreição física aguarda os filhos de Deus e essas questões de maneira plena e total. Assim, não há razão para espiritualizarmos ou alegorizarmos todas as descrições do céu. Algumas podem ser declarações fatuais simples. Frequentemente é ensinado ao povo de Deus que o céu não é um reino físico, que não tem jardins, cidades, reinos, edifícios, banquetes, ou corpos que são realmente verdadeiros, reais. Então as pessoas falham em levar a sério o que a Bíblia revela sobre o céu como um lugar tangível, físico e familiar. Os humanos que Deus fez para serem físicos e espirituais não foram feitos para um reino não físico. Um estado não corpóreo não é familiar à experiência humana e é incompatível com a constituição dada a Deus a nós. Cada pessoa não é só um ser espiritual temporariamente preso ou encerrado em um corpo. Uma visão grega onde a matéria é ruim e o espírito é supostamente bom. Mas ser humano é ser físico, é ser espiritual. É por isso que a ressurreição corporal ou corpórea é essencial para nos dotar, nós, filhos de Deus, com humanidade justa e eterna, tornando-nos livres do pecado, da maldição e da morte. E aqui o nosso primeiro tópico dessa lição é intitulado A Importância de Usar a Imaginação. Randy Alcorn afirma que não podemos esperar ou desejar o que não conseguimos imaginar. É por isso que Deus então dá ao seu povo, por meio da Bíblia, vislumbres do céu, para incendiar o nosso coração e a nossa imaginação, despertando-nos um desejo pelo céu, e isso no mais profundo do nosso coração. Por isso que Satanás, conforme estamos sustentando, busca desencorajar a imaginação humana ou direcioná-la de maneira má para noções etéreas que violam a Bíblia. Novamente, o autor afirma que, enquanto o universo ressuscitado permanece ou permanecer indesejável ou inimaginável, Satanás consegue sabotar nosso amor pelo céu. A Bíblia fornece, então, muitas informações, diretas e indiretas, sobre o mundo futuro, com detalhes suficientes para imaginarmos esse lugar, mas não tanto para nos fazer indivíduos que venham apenas a se envolverem com a mente nestas questões e apenas isso. Deus, ele fala muito sobre o céu porque quer que as pessoas imaginem como ele será. Ao invés de ignorar a imaginação, precisamos alimentá-la
não com aquilo que vem à nossa cabeça, mas com o que é próprio da Bíblia, permitindo que ela passe nossa imaginação passe pelas portas que a Escritura abre. Então, discussões sobre o céu tendem a ser muito imaginativas ou não imaginativas. Os cristãos tendem mais para esse aspecto não imaginativo, mas as duas abordagens são, de qualquer maneira, inadequadas e perigosas. Uma imaginação bíblica é o que nós vamos tentar postular e apresentar e sustentar aqui. Então devemos pedir a ajuda de Deus nessa tarefa para remover do nosso ser e dos nossos estudos e conclusões ideias preconcebidas que acabam nos cegando. E em 2 Timóteo 2,7 é dito: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Filho de Deus é encorajado a orar da seguinte maneira: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A maioria dos livros sobre o céu, já publicados, tende a dizer que não é possível sabermos como o céu é. Mas acreditamos aqui, nesses estudos, que ele será, obviamente, melhor do que podemos imaginar. Por isso, o tema dessa lição. Então, quando alguém diz ser impossível imaginar o céu, logo logo essas questões acabam jogando como se fosse um balde de água fria sobre o que Deus acabou revelando como ser verdadeiro quanto ao lar eterno. E o Randy Alcorn afirma que se nós não podemos imaginar o céu, nós não podemos, né, como eu disse, esperar por ele. Então, o que é deleitante sobre a vida na Terra é experimentado por meio dos sentidos. E não é convidativo, não é atraente quando o céu é retratado como fora dos nossos alcances, dos nossos sentidos, porque aliena e assusta, às vezes, muitas vezes, as pessoas, né? A tentativa errada de tornar o céu espiritual e não físico faz com que ele seja pouco atraente. Um outro tópico aqui que a gente trata é o tópico do imaginando o céu. E para termos uma imagem do céu centrada na nova Terra, não basta que olhemos apenas para nuvens literais, né? Queremos olhar também ao redor de nós e imaginarmos como será tudo isso aqui que a gente vive no dia a dia, sem pecado, sem morte, sem sofrimento, sem corrupção. E o Randy Alcorn, ele conta como espera seu vislumbre primeiro do céu. Ele se lembra, por exemplo, da primeira vez que ele mergulhou e viu peixes de vários formatos, tamanhos, cores, e quando pensava que tinha visto um peixe mais bonito, aparecia um outro ainda mais curioso e mais belo. E ele conta que está cravado na memória dele o som de um suspiro passando pelo snorkel de borracha, enquanto os olhos dele eram abertos para o mundo aquático deslumbrante. Então imagine aí junto com ele, por exemplo, ele busca trazer essa ideia de imaginação, um exercício. Como o primeiro vislumbre do céu fará cada pessoa que lá estiver e lá viver suspirar de admiração e deleite, semelhantes a dessa história que ele conta, do snorkel. Aquele primeiro suspiro, segundo ele, será seguido por muitos outros mais, à medida em que forem encontradas continuamente novas atrações em um lugar infinitamente maravilhoso. Isso vai ser apenas o começo, porque os filhos de Deus serão pessoas que vão ver o eterno lar real, a nova terra, após a ressurreição dos mortos, o que já é muito melhor do que qualquer coisa que nós já vimos, vemos ou veremos enquanto estivermos nessa vida presente. Então imagine o céu, por exemplo, diz ele. Cachorro feliz balançando o rabo, não rosnando de maneira negativa, querendo atacar e ferir pessoas. Nem espancado por humanos e nem faminto. Imagine flores que não murcham, por exemplo. Ele pensa nessa hipótese, né? Será que vai mesmo não murchar? Mas fica aí a reflexão: a grama que não morre, o céu azul sem poluição, pessoas sorrindo, alegres, sem ira, sem depressão, sem se sentirem vazias. Um lugar bonito, feche os olhos, diz ele. Imagine palmeiras, rios bravos, montanhas irregulares, cachoeiras, neve, amigos e familiares que amaram Jesus e agora estão com ele. Imagine andar com eles nesse lugar renovado. Todos com corpos fortes e até, sustenta ele, mais fortes do que os dos decatletas. Pessoas rindo, se divertindo, conversando, lembrando de velhas histórias. Imagine se aproximar então de uma árvore, pegar uma maçã, uma laranja, dar aquela mordida e perceber
que é tão doce a ponto de ser surpreendente. Você gosta, por exemplo, do morango? Imagine isso sem a mancha do pecado sobre a criação, sobre o morango. Você nunca experimentou algo tão bom. Imagine ver alguém vindo até você e é Jesus. Com um grande sorriso no rosto, você cai de joelhos em louvor, ele te puxa, te abraça. Enfim, você está com aquele para o qual você foi feito no lugar para o qual você foi feito. Em todo lugar que você for, haverá pessoas novas, lugares novos para apreciar, novas coisas para descobrir. E aí você prosseguindo sente um cheiro, suponhamos, um cheiro de festa está diante de você e você está convidado. Há trabalho a ser feito e você mal pode esperar para começar. E tudo isso é bíblico, segundo Randy Alcorn. Então assim será a vida, como a vida aqui. Então as pessoas não podem alegar, não podemos imaginar como o céu será. Diante de alegações desse tipo, a gente vai dizer, podemos imaginar sim. Antes de prosseguirmos, no entanto, precisamos aqui falar de algumas objeções que são frequentemente levantadas quando falamos de imaginação, fantasia e uso dessas questões na teologia. E o tópico aqui que trata disso é: se nem olhos viram, como é possível saber? Randy Alcorn ele conta de um pastor que o visitou em seu escritório e que perguntou para ele sobre o que ele estava escrevendo. E aí o Alcorn disse que ele estava escrevendo um livro sobre o céu. E aí esse pastor perguntou como ele falaria sobre o céu, já que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí ele pegou e disse para aquele pastor que ele não completou a sentença. Isso encontra no capítulo 2, verso 10 dessa primeira carta aos Coríntios. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Então, verso 13, se você conferir na tua Bíblia, vai deixar bem claro que tal revelação é a palavra de Deus. E diz o que Deus tem preparado para os que são amados e aqueles que amam a Ele. E o verso 9 é muito maravilhoso porque ele apesar de ser frequentemente usado de maneira errada, ele fala o oposto do que é citado para provar. O que de outra forma seria impossível sabermos sobre o céu, porque humanos não podem ver, Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Então Deus ele fala do céu, apesar de que não exaustivamente, mas ele fala o que ele fala com precisão. Não para ficarmos ignorantes, não porque Deus quer que nós venhamos a entender e esperar meramente só isso morreu por aí. Como se fosse apenas algo para ficar na cabeça, isso não afeta a nossa vida. E aqui esses autores, a Colin e o Bernard, eles afirmam que, embora os fundamentalistas descartem a sugestão de que o céu não é mais uma parte ativa de seu sistema de crenças, a vida eterna tornou-se um lugar desconhecido, um estado de vaga identidade. Cristãos conservadores não voltam às ricas imagens celestes das gerações anteriores. O drama do futuro é decididamente deste mundo, ocorre durante o período anterior e durante o milênio, não em um mundo celestial, meramente. E outros versos as pessoas têm até costume de trazerem para atrapalhar as discussões sobre o céu. Como, por exemplo, Deuteronômio 29:29, onde é dito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E aí eles dizem que o céu é considerado como algo secreto, né? E aí, o restante do verso, raramente mencionado, sustenta que, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E Calvino, falando sobre esse texto em seus escritos, nas Institutas, comentários, ele afirma que não devemos ser nem preguiçosos de um lado e nem curiosos de outro. Onde Deus fala, estudamos, onde Deus se cala, calamos. Nem preguiça de um lado e nem petulância do outro. Então, muitas coisas sobre o céu são secretas e Deus tem inúmeras surpresas para o seu povo. Isso aí não precisa nem duvidar. Quantas coisas que ele revelou sobre o céu, de acordo com o texto de Deuteronômio, então pertencem a nós, né? A nós que amamos a Deus. Por isso é importante estudarmos e entender o que Deus revelou, porque foi para isso que ele as revelou. Outro verso silenciador comumente usado nessa discussão é de 2 Coríntios 12, 2 a 4, especificamente o versículo 4 aqui. Ó. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Muitos usam esse texto aí para falar que não se deve discutir como o céu vai ser. Sendo que tudo que o texto quer dizer, na verdade, é que Deus não permitiu Paulo falar sobre sua visita ao céu. Então, em contraste, Deus ele ordena, por exemplo, o apóstolo João a falar sobre sua prolongada visita ao céu. Ele registrou em detalhes no livro do Apocalipse.
Semelhantemente, Isaías e Ezequiel também escreveram coisas que viram quanto ao céu. Embora seja inapropriado especularmos sobre o que Paulo viu, é apropriado discutirmos o que João viu, porque Deus decidiu revelar aos seus. Se ele não pretendeu que as pessoas viessem a entender, por que ele se preocupou em dizer? Textos não escritos usando palavras, esperando que as pessoas não entendam. É meio esquisito isso. Textos são escritos para serem entendidos. É preciso estudar, ensinar e discutir a revelação sobre o céu dada por Deus na Bíblia. E nem tudo que ela diz sobre o céu é fácil de ser imaginado. Considere, por exemplo, a descrição de Ezequiel, lá no capítulo 1. Quando ele fala de seres viventes, rodas, manifestação da glória de Deus, que deixou o profeta meio que tateando em busca de palavras, de tão plena e profunda que foi a questão. Ainda assim, muitos textos sobre o céu são fáceis de serem entendidos. Isaías 55:9 é outro texto também que o Paulo tem costume de usar para falar assim: não pergunte, não diga, não fale algo sobre o céu. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. E os pensamentos de Deus eles são mais altos que os do povo dele, mas quando ele reduz os seus pensamentos de maneira balbuciatória, não sei se existe essa palavra, mas como que balbuciando, como diz Calvino, ouso dizer, afirma o reformador, como uma ama gaguejando para os seus, a ponto de balbuciar, e não só balbuciar, mas gaguejar para os seus criados, né, seus filhos. É isso que ele faz. Para quê? Para a gente entender a profundidade das coisas que ele revela e que ultrapassam a nossa mentalidade e o nosso entendimento. Ele coloca no nosso nível, a ponto de dizer como que gugu dadá para a gente entender. E um outro tópico aqui desse estudo desta ocasião é colocando corações e mentes no céu. Em Colossenses 3:2 está escrito: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É uma ordem bem clara, não precisa nem refutar ou explicar, né? Para colocar o céu no coração ou o coração no céu. E para certificar também de que o povo de Deus não perca a importância de uma vida centrada no céu, o verso ainda, aí no contexto, verso 2, sustenta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o Randy Alcorn, é útil destacar aqui uma citação a mais dele. Ele afirma o seguinte: ansiar por Cristo é ansiar pelo céu, porque é onde nós estaremos com Ele. Não podemos colocar os olhos em Cristo sem colocarmos nossos olhos no céu. E não podemos colocar nossos olhos no céu sem olharmos para Cristo. Não é só Cristo, mas nas coisas lá do alto que nós devemos também colocarmos nossas mentes. Então, os filhos de Deus são conhecidos como pessoas que aspiram a uma pátria superior. E aqui em Colossenses 3:1, texto que estamos discutindo, a palavra grega para buscar, essa palavra aí, ó, que está lançada na tela, que transliterada tem esse som, ou é lida da seguinte maneira: zetel, e aponta para uma pesquisa ou uma busca filosófica geral do homem. E a mesma palavra ela é usada nos evangelhos para descrever, por exemplo, como o Filho do Homem veio, zetel, buscar o perdido. É usada também para um pastor que busca por sua ovelha perdida, lá em Mateus 18:12. Também para a busca da moeda perdida pela mulher, em Lucas 15:8. Para a busca também do comerciante de uma pérola fina, em Mateus 13:45. É uma investigação diligente, ativa e perseverante. Em Colossenses 3:1, portanto, é como se Paulo estivesse dizendo do jeito que está aí, ó. Diligente, ativa e perseverantemente persiga as coisas lá do alto. Não é uma busca qualquer. Com toda a sua força, com tudo que você aí tem, ou seja, as coisas do alto céu. Então o verbo zeteite, ele aparece num contexto aí no sentido também de buscar o céu, né? De continue buscando o céu, tempo presente, sugerindo um processo em andamento, uma ação linear. Continue buscando o céu. E trazendo para os dias de hoje é como se alguém dissesse assim: não tenha só uma conversa, não leia apenas um livro, não ouça só um sermão e cumpra apenas uma ordem. Já que teremos a vida futura vivendo no céu, por que não investir a vida presente buscando o céu, esperando e se preparando para ele já agora? C.S. Lewis ele afirma que a maioria de nós acha muito difícil querer
absolutamente o céu, a não ser na medida em que o céu significa encontrar de novo amigos que morreram. Uma razão para essa dificuldade é que nós não fomos treinados. Toda a nossa educação tende a fixar nossas mentes neste mundo. Outra razão é que quando o real desejo do céu está presente em nós, nós não o conhecemos ou reconhecemos. Então, a ordem e sua reafirmação implica que não há algo de automático na mente humana. Na Bíblia, quando repete demais algo, é porque a gente é muito tardio. Nós somos muito tardios em ouvirmos aquilo que Deus diz para nós. Igual dizem alguns teólogos por aí, que a Bíblia é desse tamanho enorme por conta da ignorância e da tolice humana, que é gigante demais. Deus precisou falar tanto para entrar ao menos um pouco na cabeça e coração humanos. Então, a repetição das ordens pressupõe que existe resistência da nossa parte em obedecê-las. Se fala lá, busca o céu, continue buscando, é porque há necessidade para essas ordens. É dito, por exemplo, que os cristãos devem evitar imoralidade sexual porque tendemos a não ouvirmos isso, né? A não ouvir essa exortação. Nunca é dito, por exemplo, na Bíblia uma coisa mais ou menos assim, apesar de que isso é inapropriado, né? Nunca pule de prédios. Por quê? Porque normalmente as pessoas não lutam com essa suposta tentação. Eu sei que tem gente que luta, mas não é isso algo tão universal assim. A ordem para pensar então sobre o céu é diariamente atacada de diversas maneiras, então por isso que ela precisa ser super enfatizada. Tudo milita contra ela. As mentes humanas são muito fixadas aqui nessa terra presente e estão muito desacostumados, os seres humanos, a pensarem de maneira celestial. E isso precisa ser corrigido. E diante disso eu te indago. O que você tem feito diariamente para colocar sua mente nas coisas do alto? O que você tem feito para buscar o céu e o que você deve fazer de diferente daqui em diante? Talvez as pessoas, por terem medo e terem a mente tão assim focada no céu a ponto de serem negligentes na terra, acabam trazendo problemas sobre as suas vidas, né? Mas quanto a isso, não há motivo para se preocupar, pois, segundo C.S. Lewis, se você estudar a história, você vai ver que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram sua marca sobre a terra precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Se você desejar o céu, você ganhará a terra de lambuja. Se você desejar a terra, você vai perder os dois. Então, o que é necessário para nós? É uma geração de pessoas com a mente no céu. Humanos que veem a terra, a nova terra, humanos e novos, humanos no sentido de ressurretos, além do que essa esfera e essa era presente busca talvez limitar ou abafar esse assunto. Devemos ver essas questões todas com o olhar de Deus, do jeito que Deus pretendeu que elas fossem vistas. Então nós devemos sim começarmos pelo raciocínio da verdade revelada por Deus na Sagrada Escritura, que nos chama também ao mesmo tempo a exercitarmos em cima dela quanto à nossa imaginação pensando nas coisas que ela mesma revelou. Um contador de histórias cristão, por exemplo, que toma a revelação, ele vai usar essa revelação e, subjugada essa revelação, debaixo dela vai estar a imaginação, não acima para extrapolar e ignorar o preceito bíblico. É como disse C.S. Lewis, a razão é o órgão natural da verdade, a imaginação é o órgão do significado. E nas palavras de Francis Schaeffer, o cristão é realmente livre, livre para ter imaginação. Essa também é a nossa herança. O cristão é aquele cuja imaginação deve voar além das estrelas. Então, para Schaeffer, grande teólogo, ele sempre começou com a verdade revelada por Deus, sustentando que essa verdade deve alimentar a imaginação, não devendo voar para longe da verdade, mas voar sobre a verdade. Então, ao cristão que sofre grandes dores e perdas, Jesus vai dizer: tem de bom ânimo. O novo lar está preparado. O dia da mudança está chegando. O inverno escuro está prestes a ser magicamente transformado em primavera. Um dia você estará em casa pela primeira vez e até lá, enquanto isso não acontece, você é encorajado a meditar nas verdades bíblicas sobre o céu, pois elas te trazem conforto e esperança.
Que sua imaginação, portanto, voe sobre a Escritura e que seu coração se regozije. Recapitulação. Deus deu a cada um de nós imaginação e espera que nós a usemos. Porque muitos cristãos fogem do estudo da Bíblia e não deixam ela guiar a imaginação deles na visualização de como o céu será. Descreva um lugar que você visitou ou uma experiência que você teve que lhe ajuda a enxergar como algum aspecto do céu será. O que o texto de 1 Coríntios 2, 9 e 10 nos diz? Esse texto não é sobre o céu em algum sentido indireto, mas, mesmo que possa ser aplicado ao céu, como seu significado real é diferente da maneira como ele é tipicamente entendido por aí. Em Colossenses 3, 1 a 12, somos ordenados a quê? Como podemos fazer isso em nosso dia a dia? Por que é apropriado e bíblico envolver todos os nossos sentidos físicos quando imaginamos o céu? Concluímos por aqui. Espero que você tenha cravado tudo aí, tenha ficado tudo bem posto na sua mente. Agradeço a atenção e até uma próxima ocasião.